Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Eu sei que as aflições e tribulações que passo aqui jamais vão se comparar com a glória que há de se revelar. As dores do mundo, todas elas já posso suportar. Todos os males, as guerras e aflições, todas as guerras já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não mais haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as coisas antigas são passadas. Olá, queridos, graça e paz, eu sou Davi Sasser. Quero deixar um abraço aqui para o programa Em Plenitude, também para a pastora Sara. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Olá pessoal, está entrando no ar mais um programa Em Plenitude com você. E no programa de hoje nós temos novidades imperdíveis para você. Estive conversando aqui com o pastor Luiz Alberto, grande comunicador do nosso estado, que fez altas considerações acerca do Evangelho. Você não pode perder essa entrevista, ela vai edificar você, vai edificar o seu casamento. E hoje também vou estar falando sobre casamento, isso mesmo. Como é que vai a sua família? Como é que anda o seu relacionamento com seu esposo, com a sua mulher? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Fique conosco, nosso programa volta já. A todos que trazem em suas mentes e em seus corpos dores sobre-humanas, pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes, pessoas que perderam filhos prematuramente, pessoas que cumprem penas longas e até mesmo injustas. Essa é uma canção para todos que estão em guerra. Guerra contra doenças, guerra contra a falta de emprego, guerra com a falta de paz na sua casa, guerras internas, conflitos existenciais. Mas Deus é mais. Creia. Em 1 São João, capítulo 4, verso 4, está escrito que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Então creia que por causa desse Espírito você pode suportar. O Espírito que um dia esteve encarnado entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, e foi levado até uma cruz e moído em um madeiro, sangrou, chorou por você. Eu, você, nós somos as criaturas pelas quais Jesus chorou. As criaturas pelas quais Jesus chorou. E por causa dele e do seu sangue numa cruz é que nós podemos suportar as dores, as guerras e as aflições. Então a Ele cantemos, a Ele agradecemos. Vamos todos dizer que as dores do mundo já posso suportar. As guerras e aflições já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar. Já posso suportar. o maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Já posso suportar. Já posso suportar. Eu já posso suportar. Já posso suportar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O único que é digno. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Lembrando você, que é nosso telespectador, do mais desafiador projeto que nós temos tido nesse tempo, que é a Casa da Paz. Uma casa para recuperação de dependentes viciados no crack, que está localizado em Goianira. Muito o Senhor já tem feito por nós, mas nós continuamos precisando da sua ajuda. Você que pode nos ajudar, pode ser com roupa masculina, pode ser com roupa de cama, algum eletrodoméstico que você tenha na sua casa que você não usa mais, a cesta básica, enfim, você que tiver como nos ajudar, que sente no seu coração esse desejo de nos auxiliar com essa obra. Você está vendo as fotos aí no seu vídeo, daquilo que o Senhor já tem feito por nós. Você pode ligar nesse telefone aí, falar com a nossa secretária Maiara e nos ajudar. E eu creio que o Senhor, que é soberano, irá te recompensar. Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Olá pessoal, eu sou Ana Paula Valadão do Diante do Trono e deixo aqui um beijo especial para a pastora Sara Mendes do programa Plenitude. Como eu disse a vocês no início do programa, nós estamos em Plenitude hoje com um homem de Deus que tem uma história na comunicação aqui no nosso estado e no Brasil. Ele é casado com uma também comunicadora, pai de 3 filhos, técnico em contabilidade, formado em rádio e TV, formado em teologia, enfim. Eu estou em Plenitude hoje com o pastor Luiz Alberto e é uma honra recebê-lo aqui. Pastor, muito obrigado pela sua presença, currículo extenso, tantas coisas que o Senhor tem proporcionado nesse tempo. Obrigado por estar aqui conosco hoje, falando um pouquinho, né, dessa sua história, dessa bagagem que você traz. E eu já quero que você cumprimente os nossos telespectadores aí, dizendo um pouquinho disso. Como é que isso surgiu? Como é que o Luiz Alberto um dia se percebeu comunicador? Primeiro técnico em contabilidade, depois veio o rádio. Fica à vontade aí, pastor. É uma satisfação, primeiro, estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Assim como todo jovem, a gente tem vontade de ser alguma coisa na vida. Tem uma coisa acerca da minha história que você não sabe. O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu era goleiro, eu fui goleiro. Eu tenho 1,88 m de altura. Sim. Né? Então, assim, uma estatura bem importante para jogador de futebol, especialmente para goleiro. Né? E quando eu estava me profissionalizando, com 19 para 20 anos de idade, já solidificando, já era goleiro dos juniores do Goiânia na época, já era o segundo goleiro do profissional. Nessa época, eu recebi um chamado de Deus. Uau! Você entende isso? Super entendo. A profundidade disso. Mas foi assim muito pesado para mim, porque era o meu sonho ser jogador de futebol. Aquilo eu sonhei com isso desde criança, né? E estava realizando aquele sonho. Já não era só um sonho, né? Eu estava já treinando como profissional, viajando como profissional, já jogando, inclusive, partidas amistosas, eu já era o goleiro do profissional e tudo. Era questão de tempo eu também ser o goleiro titular do profissional. E viajar ao Brasil, ir para outros clubes. Eu sonhei a vida toda com isso. E o Espírito Santo me diz: olha, Luiz Alberto, eu quero fazer você usado para falar da minha palavra. Amém. Amém. E aí eu fiz uma oração, você vai ficar sabendo dela agora. Uma oração no pé da trave. A gente tinha treinado com o profissional de manhã, preparando para um campeonato. E aí a gente já, em período integral, treinava e já ficava lá, almoçava com a equipe e já ficava em tempo integral na Vila Olímpica na época. E aí, terminando o almoço, eu saí um pouquinho, depois do almoço, sol quente, 1h da tarde, eu me lembro. A gente almoçava, todo mundo ali, depois descansava na concentração. E depois do descanso, ficava 1 hora, 2 horas descansando e voltava para o campo de futebol para treinar. Nesse período que o pessoal estava saindo para descansar, eu saí um pouquinho e fui para o campo, sozinho, sol, 1h da tarde. Eu sentei na beira do campo, ali no pé da trave, e o Espírito Santo começou a falar com o meu coração, e aquilo começou a me angustiar muito. Luiz Alberto, eu quero você, quero te usar, sabe, para falar da minha palavra. Sim. Aí eu, sentado no pé da trave, comecei a chorar e olhava para o sol, aquele sol quente, e eu chorando. Eu falei: Senhor, eu vou fazer então. Se for preciso, eu vou deixar tudo. Mas com uma condição: me usa
para falar para o Brasil daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu fiz essa oração, fiz essa condição. Que ousado! Terminou a oração, eu chorando em lágrimas, enxuguei e voltei para a concentração, fui treinar e esqueci daquela oração. E você nasceu num berço evangélico? Não nasci no evangelho. A minha família é de berço espírita. Eu sou neto de baiano com mineiro, a nossa mistura é baiano e mineiro tipicamente. Né? A maioria dos goianos, até 40, 50 tem anos mineiro, atrás, tem. Né? Bem essa mistura de baiano com mineiro. E os meus dois avós, tanto o meu avô materno quanto a minha avó, o meu avô materno e o meu avô paterno, os dois eram de origem espírita. A minha família, de várias gerações, do espiritismo e do baixo espiritismo. Tanto é que o meu avô paterno, quando eu nasci, a gente morava em um lote só, tinha um centro espírita dentro do lote, um terreiro dentro do terreiro. Um terreiro dentro do terreiro ali, como se fosse uma oca de índio, que essa mãe de santo era cuidada pelo meu avô, para você ter uma ideia, né? E o outro... Muitos envolvidos. E o outro avô, quando criança, me levava para tomar passe, né? Então, assim, que eu conheci o evangelho mesmo, foi já depois dos meus 8, 9, 10 anos de idade, foi que pessoas começaram a se aproximar na amizade, pregando o evangelho para a gente. Mas até então a gente vinha de uma família muito enraizada no espiritismo e muito escravizada. Entendi. A família era escravizada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, culturalmente, de relacionamento. Então, assim, a minha família era escravizada em todas as áreas. E quando o evangelho começou a chegar, a gente começa a perceber hoje, Sara, que o evangelho tem mudado a história da minha família, da nossa família. Amém. Então, eu tenho esse testemunho para contar, mas não era isso ainda que eu queria. Mas sabe o que eu perguntei? Isso eu posso contar em outra oportunidade. Porque às vezes é tão... Um jovem de 19 anos, você vai continuar contando aí como é que você largou tudo, mas assim, pelo fato de você não ter nascido no berço evangélico, ter atendido esse chamado, me chama a atenção, porque a juventude hoje, sem dúvida, é um dos nossos maiores focos missionários, né? De alcançá-los, de mantê-los. Então você, mesmo não nascendo num lar cristão, mas foi solidificado no evangelho ao ponto de ouvir a voz do Espírito Santo de forma tão clara e se render a isso. A minha mãe, nessa época, ela já era convertida. Então a minha mãe era o nosso esteio espiritual, o nosso, da família inteira, dos dois lados da família, do meu pai e da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa equilibrada, meu pai também sempre foi um bom pai, um pai presente, né? E aí o evangelho chegou e trouxe esse impacto, mas de início eu não queria essa cobrança. Eu não gostava dessa cobrança, sabe? Eu quero viver, eu tenho o meu plano, eu gosto do evangelho, eu gostei da proposta, acho legal, acho jóia, entendeu? Eu vi que era uma proposta boa, uma proposta maravilhosa, mas eu não queria o outro lado, que é do compromisso. Sim. Ok? Aquele compromisso integral. Eu tinha um sonho para realizar, uma carreira para realizar. Desde criança eu sonhei com isso, ser jogador de futebol. É o seu sonho. Qual foi o primeiro presente que meu pai me deu quando criança? Uma bola. Uma bola de futebol e eu dentro de casa chutando, quebrando as vasilhas da minha mãe, gritando, gol Pelé. Entendeu? Então, assim, né, naquela época da Copa de 1970, o Brasil tricampeão do mundo, então né, eu cresci na década de 70 com esse clima, né, do ufanismo, do futebol e tudo. Então, o meu sonho era ser jogador de futebol, natural de qualquer garoto da época. E quando Deus me requeriu, eu fiz essa oração. Isso é muito pesado para mim, mas relutei, sabe, briguei, fugi, escondi, mas aquilo sempre vinha um vazio no meu coração. Apesar de eu estar realizando o meu sonho, mas eu tinha um vazio. E eu entendi que esse vazio só ia ser preenchido quando eu aceitasse o plano de Deus para a minha vida. E eu descobri que todo ser humano, ele tem um vazio. E esse vazio é como se fosse um buraquinho redondinho que você tenta colocar um triângulo, tenta colocar uma outra coisa, um retângulo, não vai entrar, não vai encaixar, não vai preencher, sabe? Então, esse vazio que todo ser humano tem, só Jesus pode preencher, só o Evangelho pode preencher, só o Espírito Santo de Deus pode preencher. E eu entendi isso, né? Falei, tudo que eu faça, ou tudo que eu vou tentar fazer, ainda que realize os meus sonhos, eu não vou conseguir preencher esse vazio. Eu falei, Senhor, então eu estou aqui, faça a tua vontade, mas com uma condição. Então, já que o Senhor quer me usar, me usa para falar para o Brasil daquilo que o Senhor tem feito na minha vida.